Não tem jeito da gente não começar falando sobre esse assunto, é a notícia do dia, essa possível aí demissão do presidente do Banco do Brasil por conta desse plano de reestruturação, embora a gente saiba que seja necessário para cortar gastos na estatal, mas você acredita que o momento, por exemplo, para anunciar mais de 5 demissões pode ter sido equivocado? Quais os desgastes que você acredita que podem causar no governo e até no Ministério da Economia essa possível demissão? Olha, na minha opinião, acho que a gente não deveria nem ter que discutir se há ou não há adequação no momento. Um dos pilares que a equipe econômica trouxe quando esse governo foi eleito foi justamente a autonomia das estatais. Então, elas deveriam poder tomar quaisquer decisões, sejam elas com impacto político negativo ou não negativo, com independência de qualquer ingerência do governo. E isso é um dos pilares para o desenvolvimento econômico do Brasil, para a continuidade dessa tendência de aprovação de reforma, de uma economia com um ambiente mais pró-mercado. Você tirando isso, você colocando de novo a sombra de que decisões relacionadas ao business de cada uma das empresas vão sofrer uma interferência do governo, é muito negativo para o chamado risco Brasil, né? Você simplesmente joga mais prêmio de risco sobre todos os ativos brasileiros e um receio maior de todos os investidores, porque se o governo está agindo agora, por que ele não pode voltar a agir em outras estatais, em outro momento, e continuar gerando esse risco para qualquer investidor no Brasil? É mais ou menos assim que eu vejo. Eu queria trazer o Marco Saravalli aqui para a nossa conversa também. Já que eu estava falando com o Marco, vou aproveitar agora também e ouvir sua opinião sobre esse assunto, Marco. A gente que está discutindo aí sobre essa possível demissão ainda, Bom, só para você falar exatamente o que você vê em relação a esse assunto, que acho que é o assunto do dia hoje. Bom dia Paulo, bom dia João. Eu acho que a grande preocupação eu acho que foram alguns gestores que utilizaram essas frases aí hoje, né, entre ontem e hoje. Aí a gente usa o nome bonito de parafrasear, mas eu estou aqui roubando mesmo as frases, né, deles. Mas aquela preocupação de 2015, até coloquei hoje no Twitter logo pela manhã, falei assim, será que... Eu tenho dois medos, né? Será que 2020 já acabou? Né? A gente está vendo muita coisa repetindo que aconteceu no passado recente, ou seja, uma continuação. Né? A gente critica muito, mas a gente, né, como o João estava falando, todas as críticas, um novo governo fala assim, vamos fazer diferente. E a gente vê isso também nas empresas, né? Muita crítica, muita gente repete o erro dos outros. Né? E aí a grande preocupação talvez seja se 2015 poderia voltar. Né? 2015, o que era 2015? Era ingerência nas estatais, né? Interferência na política de preços da Petrobras, enfim, uma série de decisões que a gente, depois de 3 anos, 5 anos, a gente viu que a decisão foram muitas decisões erradas, né? Muitas decisões que trouxeram prejuízo para o país. Então essa é a preocupação, né? Será que 2015 está de volta? E aí eu já devolvo também para o João. João, qual que é o tamanho da preocupação que realmente a gente... Como você falou, né? A gente tem que ter, se Banco Brasil poderia trazer outras preocupações para outras estatais ou para outras metodologias. Por exemplo, acho que hoje a gente não tem preocupação em relação à metodologia do preço da gasolina aqui no Brasil, né? Mas será que pode ter intervenção de novo? Estamos falando aqui, discutindo nos assuntos de hoje, vai ser possível greve, enfim. Qual que é realmente a preocupação como brasileiro mesmo, não só como investidor, a gente precisa ter depois dessa notícia, ou vamos deixar assim, dessa possível notícia, né, já que ainda não foi confirmada efetivamente, né? Sim, o momento é muito ruim, porque esse ruído no Banco do Brasil não é o único. Na verdade, a própria Petrobras também está sob ruídos de ingerência, e dessa vez sobre a política de preços, porque se nós olharmos a diferença entre o preço internacional que a Petrobras está comprando a gasolina e o preço que ela está vendendo aqui dentro, já bateu 20%, que é a maior diferença em momentos para esse nível de volatilidade que chegou em muitos anos. A maior parte dos últimos meses, dos últimos anos, a Petrobras deixava essa diferença chegar no máximo até 5%, 7% e já trazia o preço para a paridade, que é o certo, é o que ela tem que fazer. E essa tolerância com 20% de diferença gerou uma suspeita de que estaria ocorrendo uma ingerência do governo na política de preços. E por que estaria ocorrendo essa ingerência? Um dos argumentos é justamente por esse temor de uma possível greve de caminhoneiros ali em fevereiro. Aí você soma isso com esse evento agora com o Banco do Brasil. Bom, você já tem duas nuvens aí que estão gerando preocupação dos investidores. Não é à toa que os mercados reagiram da forma como eles reagiram nos últimos dias.
Agora, dessas suspeitas a uma conclusão de que, de fato, é o que está acontecendo, a gente tem a equipe econômica no caminho. O Paulo Guedes e até o Pedro Campos Neto do Banco Central estão trabalhando ativamente para tentar evitar essa demissão do presidente do Banco do Brasil. Isso está bem claro pelo que a gente está entendendo na mídia, e é o que se espera da equipe econômica nesse momento, porque a decisão de fazer essas demissões, de fechar as agências, teve o respaldo do Paulo Guedes. É uma decisão que tem respaldo também na política de autonomia das estatais, então passou no sentido que eles entrem nessa briga para tentar evitar que isso aconteça. E da parte da Petrobras, o presidente Castelo Branco também veio na mídia falando que, refutando essas acusações de ingerência na política de preços, colocando aí alguns argumentos mais técnicos de que tem alguns elementos de custos que não estão sendo levados na conta. Eu acho que esse reajuste vem, tá? Assim como eu acho que hoje, por mais incerteza que tenha, tem uma simetria também do Paulo Guedes conseguir contornar essa situação com o presidente do Banco do Brasil, porque seria muito negativo, eu acho, para a imagem da equipe econômica e também para o próprio desempenho do Banco do Brasil nos mercados, se você confirmar esse tipo de ingerência por os motivos que estão postos na mesa. Ainda mais num contexto de disputa pela presidência da Câmara, em que a gente sabe que tem também muita negociação em termos de cargos, principalmente nos estatais. O Centrão, como um todo, tem um olho em cima de algumas diretorias, em cima de alguns cargos, inclusive no Banco do Brasil. Não vou dizer o Centrão como um todo, mas há alguns agentes políticos ali que a gente sabe que tem esse interesse, e isso está tudo em negociação, porque a disputa na Câmara está árdua, né? Do outro lado, o Maleia Rossi também está fazendo concessões aí à esquerda, isso deve envolver também política de privatização de estatais, né, como a Eletrobras. Então, essa questão de como o governo lida com estatais está totalmente em pauta sobre várias frentes. Ela está em negociação, está nas negociações da Câmara, está na política de preço da Petrobras, está nessa demissão do presidente do Banco do Brasil. Então, eu acho que tem muitos incentivos para você evitar que a imagem do governo perante os mercados, perante os investidores, migre para algo próximo do que era em 2015 e seja evitada que essa demissão ocorra, que a política de preço seja contestada. Mas, é claro, há uma incerteza gigantesca, pode ser que daqui a alguns minutos seja confirmada a demissão, e as consequências vão vir junto com isso. Uhum. Marco, eu tenho uma pergunta para o João agora. Você tem mais alguma observação sobre esse assunto? Podemos trocar a pauta aqui. Eu espero, João, a verdade é o seguinte, eu espero que a gente nunca mais fale sobre esse assunto, né? Essa que é a verdade, que todo mundo quer, né? Então, assim, eu pelo menos, assim, olhar não só como cidadão, mas também como principalmente investidor, acionista, que a gente estava, pelo menos até esse momento, mais confortável, é uma gestão voltada aos acionistas, independente se ele seja nós, eu, a Paula, você, acionista minoritário, ou o próprio governo, né? Então, assim, procurar rentabilidade, rentabilizar os ativos, né? Trazer um retorno, né, para os ativos. E isso necessariamente, assim, a gente vê isso no Itaú, vê isso claramente no Bradesco, né? Necessariamente passa por digitalização, por redução de agências, né? Pode acontecer demissões, infelizmente, mas isso é um processo também de gestão da própria companhia. Enfim, eu acho que a gente, por exemplo, não estaria nem discutindo, né, esse assunto se fosse, por exemplo, o Bradesco e Itaú, né? Se acontecesse, os acionistas minoritários, o controlador, fala, pô, legal, estão preocupados com a rentabilidade, as ações sobem e ponto, né? Não tem discussão, né? Se o presidente do Itaú vai permanecer, se o Bradesco vai permanecer por conta disso, ele está preocupado com gerar valor para todos os acionistas, né? Assim, a gente tem daqui com um olhar como investidor, né? Olhar como acionista, mas, Paula, é só essa provocação, mas infelizmente eu acho que esse assunto, eu acho que a gente ainda vai conversar ainda muito em 2021. Espero que seja por um bom motivo, né? Vamos acompanhar a agenda.